que os usuários são tão resistentes no uso da proteção respiratória e não só no uso, nas regras da proteção respiratória? Vocês sabem que eu sempre faço, já comentei, já compartilhei com vocês, que eu sempre faço um mapinha mental ou uma organização aqui das ideias que eu quero colocar para eu não me perder aqui durante a live, né? Nesse movimento de pessoas entrando e fazendo comentário, para eu não perder o raciocínio, ter uma linha, né? Construir uma linha de raciocínio. E hoje, quando eu escrevi aqui quais são os motivos, né, de as pessoas serem tão resistentes, quando eu comecei a escrever, eu até parei, porque eu falei, gente, isso aqui dá para eu falar horas e horas e horas. Por que dá para eu falar sobre horas desse motivo? Sobre esse assunto, né? Por que os usuários são tão resistentes ao uso da proteção respiratória e as regras da proteção respiratória? Eu vou começar a live de trás para frente. Talvez quem pega essa mensagem para mim já seja o bastante, tá? É o seguinte, tentem lembrar do que eu vou falar para vocês agora. Para quem trabalha com EPI, tá? Para quem trabalha com desenvolvimento, quem que é o profissional aqui que está constantemente tendo contato, tendo responsabilidade de desenvolver, de monitorar os trabalhadores na questão de EPI, escutem o que eu vou falar, tá? Escutem o que eu vou falar. Olha o Fogassi dizendo, dá vontade de estrangular esse povo de tão teimoso. Então, essa mensagem vai para todos vocês aqui, que é a minha perspectiva, tá? É a minha perspectiva, anos e anos trabalhando com proteção individual. Quase sempre, a resistência na utilização ou no atendimento das regras, tá, de segurança, vou falar do uso de proteção respiratória, muitas vezes, quase sempre, não é culpa do usuário, tá? Não é culpa do usuário. Se você de fato for olhar de pertinho e conversar com essa pessoa e entender as dificuldades que ela tem em cumprir a regra, o problema vai voltar para você. Para você, para a organização, para os líderes, chefes, enfim, ela vai voltar, tá? O que acontece é que é mais fácil a gente atribuir a culpa ao usuário, até por falta de conhecimento às vezes, de achar que o universo de EPI se resume àquilo que você está entregando, ou que é o melhor que a gente pode fazer, ele tem que utilizar aquilo ali, ok? Então, não é só, o problema não está só no EPI em questão, até eu quero abrir um pouco mais sobre isso. O problema não está somente no EPI também, de pensar que tem um universo de EPIs, mas a empresa não pode comprar. Não é só isso também. Porque se fosse assim, as empresas que podem investir em bons equipamentos também não teriam problemas com usuários de proteção respiratória e algumas resistências em cumprimentos de norma, tá? Então, se só bons EPIs resolvessem essa questão, as grandes organizações, não né, as empresas que conseguem investir um pouco mais em EPI não teriam esse problema. E a gente sabe que a gente tem em várias empresas de vários tamanhos, né, com culturas diferentes, tá? Inclusive nas empresas que são referências para nós, né, na questão da segurança, quando a gente fala de proteção respiratória, a gente se assusta um pouquinho, porque se for olhar mesmo, fazer um pente fino, né, no que deveria ser o comportamento, o atendimento das regras do PPR, a gente vai encontrar muitas falhas. Então, quando eu olho para uma empresa, quando eu sou convidada, se vocês me convidarem, Jorge, vem aqui na minha empresa para fazer uma visita, para tomar um café comigo aqui na minha sala, na sala de segurança. Quando eu passo pela fábrica, quando eu passo pelo processo, só de eu visualizar o contexto, né, da atividade, o usuário e o EPI, eu já consigo entender sem ele falar comigo por que tá difícil utilizar o equipamento e alguns problemas que ele tá tendo, tá? Então, o olhar treinado para o desenvolvimento de EPI, e não só para o EPI, se você entender da dificuldade do teu colaborador, a tua missão é ir no mercado procurar uma solução. E arrumar isso dentro da tua casa também, tá? Então, eu não tô falando de qualidade de EPI aqui, tá? Eu tô falando de ajustes. Então, como eu falei, eu tô começando de trás para frente, né? Boa noite, Rony, seja muito bem-vindo. Guilherme também, Luana, querida, sempre aqui comigo, né? Então, olha só, começando de trás para frente, lembrem disso, tá? A mensagem que vai ficar aqui no final de tudo é o seguinte: quase sempre quando você olha para o uso incorreto, para uma quebra, para um absurdo, meu Deus, dá vontade de desganar, como diz o Fogassi. Essa sensação, esse sentimento, vocês acreditam que raramente eu tenho?
Raramente eu tenho o sentimento de que, meu Deus do céu, fiz o meu melhor aqui, fiz um desenvolvimento e mesmo assim eu tô visitando a empresa uma semana após a implementação de um equipamento e tal, e tá desse jeito e tal. Não, não. Quase nunca a culpa é deles, tá? Se vocês discordam de mim aqui, pode colocar aqui, não tem problema. Esse é o meu olhar sobre a questão da cultura do EPI, tá? Então, por que eu falo isso? Vou trazer alguns exemplos, porque como eu falei pra vocês, esse assunto eu poderia ficar horas falando aqui, horas, horas. Ontem eu tive um momento de aula com os alunos dominando o PPR, tem uma turma em andamento, e aí uma aluna comentou assim, nossa, Jorge, eu tenho dó porque você falou aí da vida útil dos filtros e tem colaboradores lá da empresa que eu tô vendo que eles usam por muito, muito, muito mais dias e tal. Então, é claro, olha só, isso pode ser um motivo de omissão de uso. O filtro está tão saturado, a respiração fica tão pesada que ele começa a ter omissão de uso. Então, olha só, esse negócio a gente vai descascando, a gente vai colocando uma lupa sobre esse assunto e as coisas vão crescendo na nossa frente, tá? Então, olha só, vamos começar. Eu não sei nem que ordem colocar nessa lista aqui, porque tá tudo amarrado, tá? Eu vou falando aleatoriamente e vou juntando os assuntos, tá bom? Tá? Olha só. Primeira coisa, quando eu olho para o trabalhador, tem uma atividade no PPR que ela é obrigatória. Eu não vou ficar falando de obrigatoriedades, eu vou falar dos motivos. Mas tem uma atividade no PPR que é o monitoramento do uso, né? Então, os usuários precisam ser monitorados para a gente saber se eles estão usando da forma correta, se estão fazendo manutenção, higienização, limpeza, tal, tudo mais. Barba, política da barba e tal. Só que esse monitorar, se a gente utilizasse essa ferramenta para o nosso favor, a gente já conseguiria descobrir os motivos aí. Quando você tem os quesitos, os requisitos, os quesitos, as regras da segurança muito bem clara, e você passa na área fazendo monitoramento, e você vê uma não conformidade, você vai conversar com esse trabalhador. E ao conversar com esse trabalhador, ele vai te dar um feedback muito interessante. Tá? Muito interessante. Primeiro que a gente tem que criar uma relação de confiança, né? Eu acredito muito que para a pessoa se abrir com a gente tem que acolher, tá? Acolher e não apontar. Ela não pode ter medo que você vai usar aquilo contra ela. Mas primeiro a gente tem que sondar o que tá faltando para ela cumprir aquilo ali, né? Se for uma quebra, né? Se for a questão da barba que ela não tá conseguindo cumprir, por que ela não tá conseguindo cumprir? Ele entendeu isso no treinamento? Sim, ele entendeu. Ele vai comunicar com você. Ele tava sabendo? Tá, ele tava sabendo. Por que não tá acontecendo? Ele pode ou não pode fazer? Tá? Aí você vai entendendo as causas disso. Se você verificar que tudo foi bem feito pela parte da segurança, né? A questão do aviso na contratação, que eu já falei sobre isso, a questão de preparar essas pessoas no treinamento e receberem a regra da política da barba, se ele já sabe sobre tudo isso, a influência da barba sobre a proteção dele, sobre o fator de proteção atribuído, o quanto que isso despenca, o quanto realmente tem influência. Se ele já sabe de tudo, bom, aí sim a gente tem um caso a ser tratado. Porque se ele tem condições, se ele te falar, inclusive, que ele tem condições de fazer a barba, se ele não falar assim, olha, eu tenho problemas na minha pele, eu não posso fazer a barba constantemente, diariamente, se ele não te apontar nenhum motivo para que ele não possa fazer, então, de fato, aí esse caso entra no grupo de pessoas que de fato elas não querem cumprir, tá? Mas pela minha experiência, o grupo de pessoas que não querem cumprir, sabendo de tudo e muito bem preparada e treinada, é a minoria, tá? Muitas pessoas não usam proteção respiratória, sabe por quê? Porque elas não enxergam benefício. Elas não enxergam benefício. Chama um colaborador para dentro do treinamento, para um soldador, um pintor, tá? Área de acabamento, onde tem muita poeira, lixamento, enfim. E muitos deles vão tratar com desdém, né, a proteção respiratória. Vou falar só da proteção respiratória, mas também é o caso de outros EPIs, tá? Ele não respeita aquilo, ele não acredita naquela proteção, né? Por quê? Porque aí você vai ver a seleção da proteção respiratória dele, é uma proteção que não veda, não tem vedação no rosto dele, é um filtro mal dimensionado, ok? Então ele tá usando aquela coisa no rosto dele o dia inteiro e quando ele vai embora, ele ainda tem, né,
a percepção de exposição, né? É aquela poeira, é o nariz, né, sujo por dentro, é a mucosa trazendo, né, para fora o que ele respirou. Então, como é que você força ele a utilizar uma proteção respiratória que mesmo utilizando ele já teve experiência de que aquilo não serve para ele? Ele não percebe a proteção, tá? Ele não percebe o benefício. Então, tanto faz. Ele olha para aquilo e você tá lá no treinamento falando que a proteção ela é importante, o quanto aquele filtro foi desenvolvido para reter as partículas e poeira e tal. Só que você olha para o rosto do usuário e tem sinais de exposição. E ele vai falar, eu ajusto. Ah, você tá lá na frente falando que ele tem que ajustar e a posição certinha e os tirantes da forma correta. E ele fala, eu faço tudo isso e mesmo assim eu fico exposto. Tá vendo? Então, se de repente, né, o que está acontecendo com o nosso colaborador, eu vou levantar alguns pontos, como eu já falei, tá? Porque de verdade eu não consigo dizer para vocês qual que é o mais importante nessa questão. O que mais influencia os nossos trabalhadores a descumprirem regras, né, da proteção respiratória, tá? Então, a percepção de falha de proteção pode ser uma dessas, tá? Informações e conhecimento distorcido sobre proteção. É muito comum entrar numa turma para dar treinamento, onde eu tenho equipes diferentes que usam proteções respiratórias diferentes. E aqueles que utilizam proteção respiratória descartável, por exemplo, acham que o seu EPI é inferior ou de proteção inferior ao que o outro utiliza. Tá? Então, nesse momento, até uma certa revolta ou um certo ciúme do EPI que outra área usa e que aquela área usa. Então, é um momento fantástico quando eu falo, olha, vocês sabiam que vocês não poderiam estar utilizando o respirador dessa outra área, dessa outra atividade, que esse EPI não protegeria vocês, por mais que ele seja mais robusto, esse cartucho seja mais espesso, né, que pareça ter mais tecnologia aqui, o de vocês é exatamente adequado para o risco de vocês. E então eles começam a ficar interessados naquilo. Outras distorções, eu estou trazendo alguns exemplos. Os usuários levantam a mão e falam assim, nessa empresa usa esse respirador. Ó, gente, eu vou trazer aqui só para exemplificar, tá? O usuário chega e fala assim, nessa empresa eu tô usando esse respirador aqui, lá na outra eu usava um assim, esse assado era muito melhor, isso aqui não funciona. Só que aí você para conversar com ele, na outra empresa era outra exposição, tá? E aqui é outra atividade, ou até o contrário, lá estava errado, aqui tá certo, né? Então ele já tem ideia que esse respirador que ele acabou de receber não é adequado ao risco, porque isso aqui é descartável, isso aqui eu descarto, o outro não, o outro era de silicone, era de borracha, tinha cartuchos espessos, né? Ó, dessa vez eu deixei umas coisas aqui pertinho de mim, tá? Eu usava um cartucho, você acha que isso aqui vai me proteger? E aí quando eu olho para esse trabalhador e falo, olha, como é que era a tua atividade na outra empresa? Era assim, assim, assado. Como é que era o teu respirador? Era desse tipo. E aqui, qual que é o teu setor? Aí fala, pronto, agora eu vou te explicar o que acontece. E aí ele recebe a informação certa, ele sai dali mais seguro. Poxa, então quer dizer que é isso que está acontecendo, tá? Mas ainda, né? Então a gente tem que trabalhar essas crenças dos nossos trabalhadores, né? O conhecimento, a informação que chegou para eles distorcida. E falar em informação distorcida, um grande exemplo agora é essas máscaras para uso, né? Que a gente está utilizando para Covid, né? Para proteção do ambiente. Quantas vezes em treinamento agora eu vejo colaboradores cochichando ou aqueles mais corajosos que levantam a mão e falam: nossa, para uma poeira eu tenho que usar isso, né? Ou um equipamento assim. E para um vírus mortal eu uso uma de tecido. Aí você para tudo. A informação não é essa, não é assim, né? Se a pessoa realmente acreditar que para um vírus mortal a gente está usando uma máscara, né? Não é bem assim que acontece, depende do tipo de exposição, né? O que a gente está exposto naquele momento, por que a gente está usando uma máscara em um momento e respirador em outro. Então, olha como a informação distorcida, ela gera uma descrença dos nossos usuários e eles não dão importância, eles não dão valor, tá? Mas ainda, o fato de eles não perceberem a proteção é um dos maiores problemas, tá? E por que eles não percebem proteção? Porque a empresa deve estar falhando,
em alguns pontos aqui, vou até arriscar o que eu já falei, tá? Por exemplo, tá, se a gente está selecionando respiradores que não são compatíveis, respiradores que não são compatíveis com outros equipamentos, você foi, desenvolveu um bom equipamento, uma boa proteção respiratória, a empresa tem uma boa proteção respiratória, mas no desenvolver da atividade desse colaborador, na dinâmica de trabalho, né? Utilizando outros EPIs em outros momentos, o respirador não casa. O respirador não tem compatibilidade, ele atrapalha, arrasta na máscara de solda, não tem encaixe, o óculos embaça, né? E aí você tá ainda achando que ele tá reclamando, você ainda acha que ele tá desvalorizando o EPI que você tá entregando, né? Você conseguiria usar isso? O óculos embaçando e um respirador? Não, você vai tentar resolver por você mesmo, tá bom? Então, outro ponto que eu coloco aqui. Oi, Esdras, tudo bem? Seja bem-vindo! Lembra da minha pessoa, com certeza. Muita gente entrando aqui, tá, gente? Tô no fluxo aqui de informação. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês ainda. Mas, assim, a questão de incompatibilidade, tá? Do EPI, ela é muito séria. Ela é muito séria, tá? Ela é muito séria. Quando a gente vai desenvolver um equipamento de proteção respiratória, lá na fase de ensaio de vedação, a gente precisa trazer essa proteção respiratória para testar com o uso combinado de outros EPIs, tá? Porque se você não resolver isso neste momento, você pode ter certeza que você vai passar a ter problemas com esse usuário no resto do ano, até o próximo ensaio de vedação. Porque ele não consegue usar com outros EPIs. E ele não vai usar, porque isso compromete a atividade dele, compromete o conforto dele, né? Inclusive podendo gerar outros acidentes. Então, isso é muito sério. Então, a incompatibilidade, tá? É um dos problemas, né? Eu falei de ensaio de vedação, né? E o ensaio de vedação realizado de forma errada não gera resultado e o nosso colaborador vai lá para a área usar, sente a exposição de qualquer forma, leva ele de novo a não acreditar na proteção respiratória e fazer o uso quando ele lembrar que faz, quando ele quiser fazer, porque usando e não usando ele se sente exposto. Vocês estão entendendo isso? Então, essa questão também de, mas a gente faz ensaio de vedação. Quem está fazendo ensaio de vedação na sua empresa? Você já acompanhou ensaio de vedação? Como é que é tratado os casos de reprovação? Ou como que é tratado os casos que a pessoa sente um pouquinho o gosto do Bitrex ou da sacarina? Como que é feito? É aprovado de qualquer jeito ou é tratado esses casos, tá? Então não é só porque tem ensaio de vedação, minha empresa tem ensaio de vedação. Você já acompanhou? Você sabe como está sendo feito esse ensaio de vedação de verdade? Ensaio de vedação é a etapa mais importante do PPR para que a gente conseguir ajustar a proteção respiratória para o nosso colaborador. É quando você olha para o teu colaborador e tu vê que o cara tem uma cicatriz, que o cara tem uma dificuldade para encaixar com o óculos dele, tá? Quando você conhece essa pessoa, ela te traz as dores dela. No ensaio de vedação a gente consegue perceber, mas consegue perceber quem está aberto para receber, certo? E geralmente o ensaio de vedação ele é feito assim, entra aqui, coloca o capuz, eu borrifo, senti um pouco de gosto, tá tudo bem, tá certo, eu vou anotar aqui que tá aprovado e vai embora. Tem alguém fiscalizando? Tem alguém acompanhando esse trabalho? Quem tá fazendo sabe de fato fazer? E quem tá contratando sabe contratar? Sabe o que tá contratando e o que esperar desse serviço? Ou tá esperando só a ficha de ensaio de vedação como aprovado? A empresa tá pagando por esse serviço. Tá pagando para fazer ensaio de vedação, para ter fichas de ensaio de aprovação, né? De ensaio de vedação com aprovações, só que depois a bomba fica para você, porque o ensaio de vedação não resolveu nada. Os usuários continuam lá na área com problema e você tendo que fiscalizar e cobrar o uso se eles não percebem a proteção, tá? Então, essa questão de cair de novo por um problema no ensaio de vedação, eu caí de novo na falta de percepção da proteção respiratória, tá? Que os usuários não sentem esse benefício. Quando a gente faz um bom trabalho de proteção respiratória, eu acho, gente, é transformador. Eu olho para o usuário e falo assim, bom, agora teu filtro está ajustado,
Agora ele tá vedando. E agora ele tem compatibilidade com os outros equipamentos. Daqui uns 10 dias, 5, 10 dias, se tu usar direitinho, se tu usar como eu tô te falando, eu volto aqui e vou falar contigo se agora sim você percebe a proteção. E tem gente que chega a relatar, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Tem gente que chega a relatar que pelo fato de a gente fazer o ajuste no equipamento, trocas de filtros, aprender, ensinar o que deve ser feito, a família em casa percebe a diferença porque a pessoa já não exala mais aquele cheiro de solvente. Vocês estão entendendo? A pessoa sente na higiene dela que o corpo não faz mais a limpeza daquela poeira, né? Daquele material que ela acabou respirando mesmo usando proteção respiratória antes. Agora a proteção está ajustada e de fato ela tira a proteção e ela não vê mais sinais de exposição. A pessoa te relata isso depois que ela percebe a proteção. E aí eles começam a dizer assim: eu nem consigo mais ficar sem proteção respiratória. Agora sim eu percebo. Antes eu tinha dor de cabeça e não sabia que era disso, porque eu usava a proteção respiratória, mas não percebia que mesmo assim, né, aquele pouco que entrava me fazia mal, tá bom? André Siqueira, parabéns, ótimo trabalho que você faz, obrigada por compartilhar seus conhecimentos, tá? Obrigada a você por estar aqui e me permitir, né, compartilhar um pouco disso com vocês. Bola pra frente? Então vamos lá, vou continuar aqui, tá? EPI mal selecionado, tá bom? Isso é muito comum, mas é muito comum mesmo. EPI mal selecionado não só na qualidade, como erro na seleção mesmo, né? Então, se eu seleciono o filtro errado, se eu seleciono a cobertura errada, como a gente já falou, a pessoa continua exposta. E aquilo, às vezes, até usar o EPI selecionado de forma errada, às vezes é pior ainda porque a pessoa continua percebendo a presença do contaminante e está presa dentro do respirador. Vocês estão entendendo? Então, há muita seleção incorreta também. E aí, a gente vai cair, inevitavelmente, no EPI de má qualidade, tá? Às vezes, né, quando eu peço para os usuários em treinamento fazerem o ajuste do respirador, né, o que acontece? Às vezes há uma resistência. Por quê? Porque o EPI é ruim. Ele tem um clipe nasal duro, machuca o nariz do usuário. E aí, você pede para ele fazer o ajuste corretamente, usar o tempo todo, e aquilo ali é horrível de usar, tá entendendo? Então, a qualidade, claro que a qualidade, ela também vai interferir, né, na utilização do EPI, tá? Ela também vai interferir, porque acaba sendo um tormento para a pessoa utilizar aquele EPI de má qualidade, tá? Fugindo um pouco de respirador, né? Mas ainda na questão da resistência dos usuários, eu lembrei muito agora, gente. Eu lembrei muito. Veio aqui na minha lembrança uma coisa que foge da proteção respiratória. Mas são aqueles protetores faciais, né? Que tem a carneira ou suspensão, não sei como vocês chamam, né, de suspensão ou carneira, que é um plástico cheio de rebarba. Você passa o dedo naquele plástico, quase corta o seu dedo, né? E aí você pede pro usuário ficar usando aquele negócio o tempo todo. Oi, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Angelabor também, o Thiago, a Mara, o Wallace. Ai, gente, só gente boa aqui, gente. Ó, pra vocês, ó. E não é verdade? Quantos EPIs de péssima qualidade que a gente acaba fornecendo pro usuário e o coitado tem que usar, entendeu? Georgia, como trabalhar na questão da qualidade dos respiradores? Como a gente trabalha na qualidade dos respiradores? Fazendo um bom planejamento, pegando informações de consumo. Vocês querem uma estratégia que eu utilizo para conseguir dar um upgrade nos respiradores dos nossos colaboradores? Um momento de ensaio de vedação, tá? O momento de ensaio de vedação, quando os respiradores estão reprovando em sequência, né? Principalmente os dobráveis, tá? Não é pela marca, tá? Os dobráveis de qualquer marca são os modelos que menos vedam no rosto dos nossos usuários. Eu sempre falo sobre isso
né? Isso, qualquer pessoa que trabalha com proteção respiratória sabe que os modelos de 2 painéis de qualquer marca são os modelos que menos conseguem conformar nos perfis de rosto diferente, né? Então, quando eu entro em empresas, às vezes, para fazer um trabalho de PPR, e eles estão utilizando lá um respirador dobrável de baixa qualidade, não importa nem a marca, tá? Só que aí, quando a gente passa pelo ensaio de vedação, eu já sei que muitas pessoas vão reprovar, porque é normal, como eu falei para vocês, o modelo dobrável é o que menos consegue conformar no rosto de perfis diferentes, né? Ok. Então, como eu já sei que esse índice de reprovação vai ser alto, nós não vamos ter que desenvolver uma solução? Vamos, né? Então, nesse momento de desenvolver uma solução, é que eu consigo implementar, né, o projeto de um respirador melhor. Facilmente eu consigo sair disso para isso, tá? Consigo, dá, com certeza dá, tá bom? Com certeza dá. E ainda o quê? Trazendo redução de gastos para a empresa. Eu saio disso para isso, tá? Ainda conseguindo fazer a conta de troca, a conta de proteção respiratória diminuir, né? Não vou falar de todos os EPIs, mas de proteção respiratória diminuir. E isso eu consigo através, né, de um trabalho técnico, porque quando eu levo essa galera para fazer ensaio de vedação, 70% reprova. 70% reprova, né? O EPI às vezes é de má qualidade, o clipe nasal não consegue conformar direito no rosto do usuário, tá? E aí traz uma reprovação no ensaio de vedação e na substituição, inevitavelmente a gente vai tendo que avançar para um respirador mais caro, que é o tipo concha, é o 3 painéis. E aí o consumo vai pesar, porque antes ele pagava R$1,50 no respirador que não estava vedando, e agora o que aprovou seria R$8, R$7. Então, nesse momento, a gente consegue fazer um trabalho de substituição, por exemplo, tá? Fazendo upgrade com respiradores, ou então avaliando vida útil desses filtros que vão aqui, ok? Então, dá para fazer, né, upgrade, principalmente quando a gente vê que o respirador é de baixa qualidade, tá? Mas, para isso, a gente precisa o quê? Colher informações, tá? Oi, PJ, seja muito bem-vindo, PJ Show, sempre dando um show mesmo, né? Nos projetos, as participações. Então, assim, dá para fazer? Claro que dá. A gente consegue ajustar? Consegue, só que a gente não vai empurrar um projeto de melhoria de proteção respiratória goela abaixo, né? Nós precisamos colher dados, e dados pode ser reprovações em ensaios de vedação, índice de rejeição da proteção respiratória, ineficiência da proteção, né? E aí a gente consegue juntar essas informações e falar, olha, o que a gente está comprando não está gerando efeito nenhum, proteção nenhum, né? Inclusive alto consumo, né? Um exemplo bem simples aqui para vocês. Um respirador descartável cujo clipe nasal é de baixa qualidade, a pessoa coloca uma vez, ajustou, tirou para ir no banheiro, quando ela volta vai ajustar, já não ajusta mais. Vai ficar mal ajustado, ela vai perceber que tá passando poeira ou névoa, sei lá o que, para dentro do respirador, né, fumos, só simulando aqui, e ela vai fazer o quê? Trocas, porque o respirador não tá mais vedando, ela vai ficar fazendo trocas, vai aumentar o número de trocas dela, tá? Então, a gente precisa só observar, tá? Então, vamos ver o que eu já falei aqui. Uma coisa que eu não falei aqui também, tá? EPI mal selecionado, má qualidade, tá? Monitoramento feito para punir e não para recolher informações. Monitoramento para punir não me ajuda em nada, porque não resolve a causa do problema, tá? E quase sempre quando eu monitoro e eu converso, eu descubro que o problema tá na gestão de segurança, tá no outro e não neles, não nos usuários. A maioria das vezes o problema tá em qualquer outra pessoa, menos o usuário, tá? Eu defendo os usuários. Geralmente eles estão com a razão. Eu não defendo. Eu defendo porque eu encontro a falha da parte técnica. Eu encontro a nossa falha ali, tá? Encontro a minha falha no treinamento. Por que eu treinei essa pessoa semana passada e esse treinamento não surtiu efeito? O que aconteceu? Eu não fui clara? Ou o que mais está acontecendo que eu não sei?
O que mais está acontecendo que eu não sei que meu treinamento não deu efeito, tá? Não surgiu efeito. Então, eu me avalio muito nos trabalhos que eu faço, nas empresas, porque a gente precisa entender da condição total para o nosso colaborador. Senão, ele vai continuar evitando e fazendo omissão de uso assim que ele tiver a oportunidade, ele vai fazer omissão de uso, porque ele não percebe o benefício daquilo, tá? Então, olha só, falei do monitoramento para punir, né? O equipamento mal selecionado que não atende à jornada ou atividade, não tem compatibilidade, né? Não está adequado com o ambiente que ele está trabalhando, com o próprio usuário, né? Outros EPIs, ok? Líderes e gestores. Gente, esses líderes, esses gestores, eles de fato entendem, né, a necessidade, as questões da proteção respiratória. Eles estão do lado dos nossos colaboradores e eles não conseguem trazer informações pra gente. Isso é um absurdo. Eles precisam entender o porquê que a equipe deles, por que aquela equipe não está conseguindo, por que ela está falhando com essas regras de proteção respiratória, tá? Outra coisa que eu vou trazer para vocês aqui, que ela tem sido, assim, um ponto crucial, tá? Na qualidade da proteção respiratória nas empresas. Sabe o quê? Usuários inaptos ao uso da proteção respiratória. O que significa isso, Jorge? São trabalhadores que não foram avaliados pelo médico do trabalho, né, para começar naquela função, né, o exame admissional, né, eles foram avaliados pelo médico, só que não com olhar para proteção respiratória. E na prática, se você conversar com alguns usuários, principalmente lá no site de vedação, de novo, é uma oportunidade muito boa de a gente entender as particularidades de cada trabalhador. Tem muito trabalhador que ele não está apto ao uso da proteção respiratória. Então, ele pode ter uma limitação física, ele pode ter uma limitação psicológica ou neurológica, tá bom? Sobre a limitação física, nenhuma dessas limitações nós conseguimos identificar antecipadamente ou através do histórico. Talvez se for alguma coisa muito clara, nós conseguimos perceber. Tanto que eu, durante o ensaio, consigo perceber algumas limitações, tá? Mas o médico do trabalho é quem vai conseguir juntar as características da pessoa, fazer uma anamnese, né, do histórico dessa pessoa e correlacionar com a atividade que ela vai fazer, com o EPI que ela vai fazer. Ou você acha que qualquer pessoa consegue utilizar isso aqui, tá? Qualquer pessoa consegue utilizar isso aqui. Olha, tem gente que olha para isso aqui e já sente medo, já sente fobia, tá? De olhar para isso aqui já sente alguma coisa, né? Já tem uma sensação ruim de eu quero me livrar disso o mais rápido possível. E não é só nas faciais. Tá? Vou colocar pra vocês aqui uma coisa que eu consigo identificar muito rápido, tá bom? A empresa usa esses equipamentos aqui. Qualquer um desses. Pera. Deixa eu mudar, né, de modelo aqui. Usa um respirador descartável. E aí a gente percebeu que tá com falha de vedação, a gente tem algum projeto e tal, quer adequar algum filtro, não importa o motivo, a gente vai migrar para um respirador com manutenção. E alguns, quando olham para isso, ou que eles vêm para mim, para eu conseguir fazer o ajuste, fazer ensaio de vedação, eles já se mostram resistentes. Sabe por quê que algumas pessoas têm resistência? Porque isso aqui você se livra facilmente dele, certo? Ele tá com o respirador colocado, e num puxar, ele tira isso aqui, né? Ele tira isso aqui, põe aqui na testa, né? Põe no queixo. Tá errado, a gente sabe, mas ele consegue se livrar facilmente disso aqui, tá? Ele consegue, inclusive, usar errado se ele quiser, muito facilmente, né? Agora, isso aqui não, isso aqui exige um pouco mais de esforço para ele tirar. Ele tem que abrir, né, o engate aqui atrás, o fecho aqui atrás, ele precisa afastar, né, abrir o elástico aqui, né, ok? Então, só pelo fato de ele sentir que ele não pode tirar a qualquer momento, que exige um esforço a mais, isso já parece que ele vai dá uma sensação de que ele está preso no equipamento. E isso causa o quê? Causa o efeito dele não querer o equipamento, tá?
Então, muitas vezes, quando eu mostro um equipamento novo para o colaborador, olha, agora você vai usar um respirador de, né, com silicone e tal, com forma no rosto, vai ser muito mais confortável. A rejeição ela é imediata, sem nem ter usado, porque olhar para o equipamento dá uma sensação de que ele vai demorar, que é mais difícil agora para ele. É mais difícil, sabe? É como se para tirar aquilo, né, fosse muito mais difícil para ele. Então ele já recusou o equipamento antes de testar. Então essa questão ela também, né, interfere a percepção. Então conversa devagar e tal. Então essa questão da avaliação médica, ela vai encontrar pra gente quem são os colaboradores que podem usar proteção respiratória. E muitas vezes, tá, é bem frequente isso, os teus trabalhadores que estão lá usando proteção respiratória, que amanhã você vai passar pelo setor deles, vai vê-los usando proteção respiratória, certo? Muitos deles, muitos não, mas alguns deles talvez não consigam cumprir com o uso durante o tempo de exposição, tá? Querem sempre deixar uma folguinha no respirador, sabe para quê? Para respirar o ar fresco. Eles relatam isso. Às vezes quando tá muito quente, quero respirar o ar fresco, o ar fresco e poluído, né? O ar fresco e contaminado, né? Então, o que pode ter ali, né, com aquele colaborador? Uma fobia, uma limitação neurológica e não só psicológica, ou ainda uma limitação física. E ela é real, tá? E ela é real. E a gente, e agora saindo um pouco da questão da avaliação médica, tá? Para não estourar aqui no tempo da live, olha o que acontece também, tá? Problemas de relacionamento entre esses colaboradores e outras pessoas da área e seus chefes também, tá? E isso respinga pra gente. Teve um dia que eu tinha uma agenda bem marcada já estava bem planejado para um ensaio de vedação numa empresa, já era o segundo dia, então a equipe já estava sabendo, eu já tinha feito treinamento, eles já sabiam que eu ia, a próxima etapa era ensaio de vedação. E aí eu precisei chamar um colaborador que estava na pintura. Precisei chamar, não. Era a vez dele vir. Tava lá com a lista bem direitinho. E tava com a lista bem certinha das pessoas que iam vir. E eu esperei o Márcio, vamos lá, o Márcio vir. E quando o Márcio veio, ele veio com barba. Normal, né? Ele veio com barba. E aí primeiro eu acolho, né? Eu falei assim, e às vezes brinco, né? Pra quebrar um pouco de gelo. Eu falei assim, Márcio, sério que você veio com barba? Lembra no treinamento eu falei que a partir de agora, né? Tem a política da proteção respiratória e a política da barba e tal. E ele falou, eu lembro que ele tava de cara fechada, ele não me olhou, ficou de cabeça baixa, ele tava bravo, né? Ali eu senti na reação dele que ele tava bravo. E eu falei assim, bom, eu não vou poder fazer o ensaio contigo, tá? Mas quando eu falei não vou poder fazer o ensaio contigo, ele levantou na hora. Ele tava sentado de lado, tá? Eu tava de frente pra ele tava de lado pra mim. Ele chegou e ficou sentado assim, né? Ficou sentado assim. Quando eu falei não vou poder fazer o teu ensaio de vedação, ele levantou na hora. Então deixa eu ir embora que eu não quero perder meu tempo aqui. Ele falou assim. Ele levantou na hora. Então deixa eu ir embora que eu não quero perder meu tempo aqui. Eu falei, pode voltar agora que eu quero falar contigo. Eu reservei esse tempo pra falar contigo e eu vou falar contigo. A minha reação, ela foi muito rápida. Eu nem pensei em mandar ele sentar. Eu nem pensei. Saiu da minha boca naquele momento. Falei, senta aqui que eu quero falar contigo. Porque eu comecei falando com ele com jeito. Eu recebi ele com jeito. Só que quando eu comentei que eu não ia poder, eu comecei a explicar. Então, olha só, hoje não vou poder fazer o teu ensaio de vedação. Quando eu fechei a boca, ele levantou bravo. Eu falei, senta aqui. Gente, eu falei nesse tom. Eu nem sei que Jorge que me transformei naquele momento. Eu falei assim, senta aqui, porque eu reservei esse momento pra falar contigo e eu preciso conversar contigo. Mesmo que você não vai fazer ensaio de vedação, eu preciso conversar contigo. Aí ele sentou, gente, ele sentou na hora. Acho que nem minha filha, ninguém me obedece. E o técnico estava acompanhando o meu trabalho, ele ficou do meu lado, ele não abriu a boca. Eu fui tão rápida que ele nem deu tempo dele reagir pra mandar a pessoa voltar e nada. Quando o cara levantou, eu mandei ele sentar. Porque ele foi grosso também comigo, ele foi desrespeitoso. Mas daí ali eu vi que pra encurtar a conversa, o problema não era comigo. Ele estava com um problema sério com o chefe da área.
que tinha colocado ele num trabalho que era para ser temporário e que estendeu, e ele tava pé da vida de estar ali, porque não era por conta do estágio de redação, era por um acordo entre eles que não havia sido cumprido, não havia acontecido conforme era para acontecer. Eu sentei, conversei com ele, eu falei, olha, eu entendo tal, voltei ao meu normal, né? E aí conversei com ele, outro dia eu vou estar aqui, não tem problema, a gente vai refazer, só que daí a próxima data que souber que eu tô aqui, você tem que vir com a barba feita e tal, não sei o que, tal. Só que nessa conversa que eu tive com ele, ele deixou eu entender que o problema estava acontecendo entre ele e o chefe dele, entendeu? Então ele veio para fazer essa conversação comigo, mas muito bravo e desrespeitando a regra. Ele já veio de barba, ele já veio para criar problema. Ele queria chamar a atenção de alguma forma, ele queria colocar o problema de alguma forma. E ali no site de redação foi quando ele conseguiu colocar o problema que ele estava tendo. Então, quando ele saiu dali, né, eu conversei com o técnico, a gente conversou, e na próxima vez que ele veio, essa pessoa veio, ele era outro homem. No outro dia, quando ele veio, ele era outra pessoa. Veio com barba feita, veio respeitando o meu trabalho, chegou de bom humor, colaborou. Ele era outra pessoa, tá? Ele era outra pessoa. Então eu vou fechar a live dizendo pra vocês assim, né, gente, que a gente precisa saber interpretar. Porque se a gente for só ficar cobrando, a gente não vai resolver, a gente não vai ter o resultado que a gente precisa. Né? E ainda criar aumentar o atrito, aumentar a descrença. Nós somos zombados às vezes porque eles não acreditam naquela proteção. Esse EPI, não sei o que. Cara, respeito. A gente precisa ter coerência no que a gente tá fazendo, né? Todo momento pra gente é importante. Esse meu momento aqui com vocês é importante. Quando eu tô numa sala de treinamento, isso é importante. São pessoas, é pessoa com pessoa, né? E talvez ele está descontando naquela atitude dele um desgosto pela atividade, desgosto pela comunicação que as pessoas estão tendo com ele, desgosto ele não acredita no treinamento, porque as pessoas falam treinamento, mas depois as pessoas não cumprem, a empresa não cumpre, a empresa não entrega aquilo que está falando, tá entendendo? Então eu fecho aqui a live dizendo assim para vocês, olhem com carinho, tá? Quando eu botei assim, por que as pessoas Por que as pessoas, né, são resistentes? Elas não são resistentes, né? Elas estão te dando alguma resposta. A pequena minoria deve estar fazendo porque ela quer arrumar problema mesmo com você, ela sabe das regras e não quer cumprir. Mas mesmo assim tem um motivo por trás, tá? Mesmo assim tem um motivo por trás. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha bandeira. Eu sempre olho para todo o trabalho que eu vou fazer, toda empresa que eu piso, não importa se a empresa é uma empresa super simples, de 5 funcionários, ou se é uma baita empresa, eu olho para as pessoas tentando me colocar no lugar delas, porque só assim eu vou conseguir achar uma solução para elas e trazer elas para o meu lado. A partir disso, aí sim eu posso cobrar alguma coisa delas, tá? Eu faço a minha parte e depois elas fazem a dela, certo? Eu não vou colocar a culpa, né, neles, porque o que eu tenho vivido esses anos todos não me mostra isso, tá bom?